Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Você realmente quer ser curado daquela tentação persistente que o segue derrotando continuamente? A solução de Deus é simples: não a reprima, confesse, não a oculte, exponha. Expor seus sentimentos é o início da cura. Esconder a dor só intensifica. Os problemas crescem na escuridão, tornando-se cada vez maiores, mas, expostos à luz da verdade, murcham. Suas enfermidades têm a medida de seus segredos. Então tire a máscara, pare de fingir ser perfeito e venha para a liberdade. Na igreja de Sarebek, temos visto o impressionante poder deste princípio romper o domínio de tentações persistentes e de vícios aparentemente irrecuperáveis, por meio de um programa desenvolvido por nós chamado Celebrando a Recuperação. É um processo bíblico de recuperação em 8 etapas, baseado nas bem-aventuranças de Jesus e fundamentado em torno de pequenos grupos de apoio. Nos últimos 10 anos, mais de 5.000 vidas foram libertas de todo tipo de hábitos, mágoas e vícios. Hoje, o programa é utilizado em milhares de igrejas. Eu recomendo fervorosamente a sua igreja. Satanás quer que você pense que seu pecado e sua tentação são exclusivos e que por isso você deve mantê-lo em segredo. A verdade é que estamos todos no mesmo barco. Todos combatemos as mesmas tentações e todos pecaram. Milhões já sentiram o que você sente e enfrentam as mesmas lutas que você enfrenta neste momento. O motivo pelo qual escondemos nossos pecados é o orgulho. Queremos que os outros pensem que temos tudo sob controle. A verdade é que qualquer assunto sobre o qual você não possa falar já está fora de controle na sua vida. Problemas com finanças, casamento, crianças, pensamentos, sexualidade, hábitos secretos ou qualquer outra coisa. Se você pudesse resolvê-los por conta própria, já o teria feito, mas não pode. Decisões pessoais e força de vontade não são suficientes. Alguns problemas estão muito arraigados, tornaram-se muito rotineiros e muito grandes para que você os solucione por conta própria. Você precisa de um grupo pequeno ou de um parceiro para prestar contas, que vai incentivá-lo, apoiá-lo, orar por você, amá-lo incondicionalmente e chamá-lo à responsabilidade. Depois, você pode fazer o mesmo por ele. Sempre que alguém confia em mim dizendo: eu nunca disse isso a ninguém, fico entusiasmado, porque sei que ela está para experimentar um grande alívio e libertação. A válvula de pressão está para ser aberta e pela primeira vez ela vislumbrará uma esperança para o futuro. Isso sempre acontece quando fazemos o que Deus nos manda fazer, quando admitimos nossas lutas a um amigo que seja um cristão consagrado. Deixa-me fazer uma pergunta difícil. O que você finge não ser um problema na vida? De que você tem medo de falar? Você não irá resolver isso por conta própria. Sim, é humilhante admitir nossas fraquezas perante das pessoas, mas é exatamente a falta de humildade que o está impedindo de melhorar. A Bíblia diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resista ao diabo. Após termos nos humilhado e submetido a Deus, somos orientados a desafiar o diabo. A parte final de Tiago 4:7 diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Não nos resignemos pacificamente diante de seus ataques. Devemos contra-atacar. O Novo Testamento descreve muitas vezes a vida cristã como uma batalha espiritual contra as forças do mal, utilizando termos que aludem à guerra como batalha, conquistar, luta e superar. Os cristãos são muitas vezes comparados a soldados servindo em território inimigo. Como podemos resistir ao diabo? Paulo explica: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O primeiro passo é aceitar a salvação de Deus. Você não será capaz de dizer não ao diabo, a menos que tenha dito sim a Cristo. Sem Cristo não temos defesa contra o diabo, mas com o capacete da salvação, nossa mente é protegida por Deus. Lembre-se, se você é crente, Satanás não pode obrigá-lo a fazer alguma coisa.
pode apenas sugerir. Segundo, você deve usar a palavra de Deus como arma contra Satanás. Jesus deu o exemplo dessa atitude quando foi tentado no deserto. Toda vez que Satanás sugeria uma tentação, Jesus reagia citando as Escrituras. Ele não discutiu com Satanás. Ele não disse, não estou com fome, quando foi tentado a usar seu poder para uma necessidade pessoal. Ele simplesmente citou uma parte da Escritura que havia memorizado. Nós devemos fazer o mesmo. Há poder na palavra de Deus e Satanás a teme. Jamais tente argumentar com o diabo. Ele argumenta melhor do que você, pois teve milhares de anos para praticar. Você não pode enganar Satanás com sua lógica ou opinião, mas pode usar a arma que o faz tremer, a verdade de Deus. É por isso que memorizar as Escrituras é absolutamente essencial para derrotar as tentações. Você a acessa rapidamente quando é tentado. Como Jesus, você tem a verdade guardada no coração, pronta para ser lembrada. Se você não sabe nenhum versículo bíblico de cor, sua arma está sem balas. Eu o convido a memorizar um versículo por semana pelo resto de sua vida. Imagine como você ficará mais forte. Perceba sua vulnerabilidade. Deus nos adverte para nunca ficarmos orgulhosos ou muito confiantes, que é a receita para a desgraça. Jeremias disse: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Isso significa que somos bons em enganar a nós mesmos. Nas circunstâncias adequadas, qualquer um de nós é capaz de qualquer pecado. Não devemos jamais baixar a guarda e imaginar que somos imunes às tentações. Não se ponha por descuido em situações que lhe tragam tentações. Evite-as. Lembre-se que é mais fácil ficar fora das tentações do que sair delas. A Bíblia diz: não seja imaturo nem autoconfiante. Você não é exceção. Você pode cair de cara no chão como qualquer um. Esqueça a autoconfiança, ela não vale nada. Cultive a confiança em Cristo. 27º dia, pensando sobre meu propósito. Um tema para reflexão. Sempre há uma saída. Um versículo para memorizar. Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, Ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a cair. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Medite nesta pergunta e a responda por escrito em seu caderno de anotações. A quem eu poderia pedir para ser meu parceiro espiritual, para me ajudar a derrotar uma tentação persistente, orando por mim? Deus o abençoe e até amanhã.